Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal que está vendo a aula gravada. A gente vai corrigir agora. Deixa eu só fechar aqui. Tá certo. Tá presente. Ah, agora foi. Foi. Então aqui, né, fiz o Forms, né, que a gente viu a União Ibérica, foi o vídeo gravado, né, e as invasões holandesas foi a semana passada, né. Aí juntando essas duas aulas que não tiveram questões, né, eu decidi então formar esse Forms para a gente responder, né, e tentar sintetizar um pouquinho o que foi falado, né. Então a primeira questão era da FUVEST de 2010, né, e e o pior, né, é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó ou em moeda para reinos estranhos, e a menor quantidade é a que fica em Portugal e nas cidades. Do João, essa daqui é do João Antonio, né, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, né, em 1711. Essa frase indica que as riquezas minerais da colônia, né, ó, uma porcentagem aqui, uma pessoa respondeu que seria essa azulzinha, duas pessoas responderam que seria essa vermelhinha, e a maioria, né, os três, né, aqui, né, responderam que seria essa daqui, né, a laranja, né, amarela. Produziram uma ruptura nas relações entre Brasil e Portugal? Na verdade, não. Quando termina a União Ibérica, né, Portugal se endivida com o Tratado de Panos e Vinhos, né, o Tratado de Methuen, né. Então Portugal era um país muito importante, uma potência importante que tinha feitorias ali, lugares, né, colonizados na Ásia, lugares na África e na América também, né. Então era um pequeno espaço ali que conduzia todos esses outros grandes espaços, né, que eles colonizaram. Tendo em vista que eles saíram da União Ibérica e estavam ali falidos, a Inglaterra foi muito importante nisso tudo, né? Porque financiou e ajudou com que Portugal conseguisse, né, com barcos, né, comprando, negociando vinho, né, comprando a manufatura e tal deles ali, conseguiu com que tentasse manter, na verdade, tudo que Portugal já tinha, né? Então, produziram uma ruptura nas relações entre Brasil e Portugal? Não, porque nos séculos subsequentes que vão passar, né, Portugal vai ter uma relação muito forte com o Brasil, principalmente no século XVIII, né, que é quando vai se descobrir o ouro, né, e tal. E essa frase por si só, né, é uma frase assim meio que equivocada, né, porque esse ouro, ela tem uma ideia, mas ela está escrita de uma maneira muito estranha, né? Porque o ouro passava, primeiro a gente vai ver isso nas próximas aulas, o ouro passava pela coroa para depois ser distribuído nos países que Portugal tinha dívida, né? Então, assim, a ideia da frase é mais ou menos essa, né? Então, não é essa a alternativa, não é produzir uma ruptura nas relações entre Brasil e Portugal, não foi essa. Essa daqui, bastante gente respondeu, duas, né? Foram desviados margitoriamente para a Europa por meio do contrabando na região do Rio da Prata? A gente vai ver não nessa aula, na próxima aula, que esse contrabando era muito difícil de acontecer, porque taxas eram muito postas, né? Quando aconteceu ali o século XVIII e tal, na época do ouro, né? Então não tinha como ter muito desvio ali para outras regiões, né? E tal. Então, a resposta correta é essa, né? Foram utilizados em grande parte para o cumprimento do Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra, né? Mostrando que Portugal tinha que pagar a dívida que eles tinham, né? E de fato eles não pagavam a dívida por completo, né? Porque né, o ouro tava aqui, o ouro vão descobrir muito o ouro aqui, né? E tal. Mas eles não vão pagar a dívida, mesmo tendo dinheiro para pagar a dívida. Eles vão pagar ali em prestações, né, em parcelinhas ali, né. Essa daqui, vamos ver, possibilitaram os acordos com a Holanda que asseguravam a importação de escravos africanos? Não, não é isso, ninguém marcou, né, não faz muito sentido. Prestaram-se exclusivamente aos interesses mercantilistas da França, da Inglaterra e da Alemanha? Gente, não faz o mínimo sentido. Não, não é essa. A próxima questão é da UP, né, de 2015.
A primeira metade do século XVIII, em Pernambuco, foi marcado pela invasão holandesa à capitania. A presença holandesa em Pernambuco durou 24 anos, de 1630 a 1654, né? Uh, a invasão foi motivada por vários fatores, dos quais podemos destacar. A primeira é uma pessoa marcou a azul, uma pessoa marcou a roxa, e 4 pessoas aqui, ó, já teve uma adesão maior, né? Marcaram a alternativa amarela também, que é a correta. Os interesses dos comerciantes e senhores de engenhos locais em comercializar com os holandeses em detrimento dos portugueses. Ó, vamos ler de novo. A primeira metade do século de Pernambuco foi marcada pela invasão holandesa à capitania. A presença durou 24 anos, tá. A invasão foi motivada por fatores. Não foi esse interesse, né, de fato, no começo, não foi esses interesses do comerciante ali, local, com os holandeses, né, em detrimento dos portugueses, né? No começo não foi, né? Eles tiveram que impor isso durante o governo, né, do Nassau, como a gente falou, né? Porque os holandeses tinham pegado aquela parte ali para eles fazerem um governo, e aí como que vai fazer essas pessoas ali concordarem com tudo que está acontecendo, né? A gente ajuda elas, né? E essa ajuda não era só para os senhores de engenho, né? Uma via de mão dupla, né, de certo modo, né? Porque ajudar eles para eles produzirem mais açúcar para a gente vender é muito melhor, né? Do que eles não produzirem muita coisa e a gente vender só o que tem ali, né? Então mas não faz sentido a questão. Essa daqui é a presença maciça de tropas holandesas na Bahia desde 1625, não. Vamos ver, o bloqueio de acesso holandês pela coroa espanhola ao comércio de açúcar produzido em Pernambuco durante a União Ibérica, né? Se proibiu que os holandeses viessem para cá durante a União Ibérica, né? O Felipe II vai até perceber, né, que não tem como a gente aqui conseguir fazer tudo que se fazia Portugal e a Holanda juntos com o açúcar, né? Então ele pede para os holandeses voltarem. Os holandeses voltam e tomam Salvador, né? Mas esse bloqueio de acesso foi que se possibilitou, né, as invasões, né, no primeiro momento, né? Porque você expulsou uma porcentagem, não uma porcentagem, mas uma grande ajuda, né? Um financiamento muito forte, né? Porque eles financiavam o açúcar aqui, né? Não financiavam, né? Mas ajudavam a plantar, distribuíam ali na Europa e tal, né? Era muito importante, né? Isso que eles faziam, né? Essa segunda, a necessidade do algodão, produto amplamente produzido na capitania de Pernambuco desde o século XVI, por partes das indústrias têxteis holandesas. Não faz sentido. O algodão vai se desenvolver, de fato, nessa capitania e na capitania também de São Paulo, né? Mas não é essa alternativa, não faz sentido. E essa daqui é o sucesso da colonização holandesa no sul da América, especialmente nas possessões espanholas, e a vontade da Holanda expandir seus domínios no Novo Mundo, né? Essa vontade da Holanda de expandir seus domínios no Novo Mundo era uma vontade, na verdade, de ganhar dinheiro, né? Não ali de fazer uma administração como Nassau fez, né? E o sucesso da colonização holandesa no sul da América também não faz muito sentido, porque eu não sei de invasão holandesa ali no sul da América, né? Que a colonização holandesa também aconteceu ali nas Antilhas da África ali também, né? E um pouquinho mais ali perto do México tem alguns lugares ali que foram colônias também da Holanda, né? Não lembro certo quais são os nomes, né? Mas a alternativa correta era essa, quem falou que era o bloqueio dos holandeses pela coroa espanhola do comércio, né? Tá certo. Essas duas questões, gente, questão de história não é muito complicado, assim, né? Acho que não é complicado porque eu falo porque eu gosto, né? Mas não é muito complicado, né? Eu acho que é só a leitura mesmo, tentar sintetizar ali no período, na época, os acontecimentos, né? Que vocês conseguem ter uma boa porcentagem de acertos, né, nas questões de história, né? Porque não é nada assim tão complicado, né? Eu gostei muito das questões que foram abertas, né? Eu acho que vocês desenvolveram muito bem mesmo, assim, nível FUVEST mesmo, assim, fiquei impressionado, parabéns, né? Foi todo mundo muito bem, né?
E aí aqui, né, a primeira questão era, associa o Tratado de Tordesilhas, a União Ibérica e a expansão portuguesa na América, né? Lógico que quando você começa a falar de um, você acaba falando de todos os outros, porque um impulsiona o outro, né? Essa expansão portuguesa na América, né, vai fazer com que porque Portugal foi um dos primeiros países que conseguiu sair ali, né, do continente europeu e conhecer outros lugares, né? Uma mentira, né? Mas é o que a gente conta, né, para as pessoas, né? Mas ali conheceu os novos lugares, né? A Ásia, como fazia já o comércio com a carreira das Índias, como eu falei para vocês na primeira aula, a África, tinha que passar pela África para chegar na Ásia e depois a América, né? Então, assim, essa expansão portuguesa foi importante, né? Que vai gerar o Tratado de Tordesilhas, né, que é essa divisão, né, o Tratado de Tordesilhas vai dividir, então, o domínio, uma pequena parte ali da América com o que, ó, eles dividiram o mundo praticamente, né, aqui tá o Tratado de Tordesilhas, daqui para cá é português, daqui para cá é espanhol, né, mas daqui para cá até quando, né, não tem, nada não se especifica, né, então, toda a África, toda a Ásia seria tecnicamente de Portugal, né? A gente para pensar nisso, né? E a União Ibérica, quando se une esses dois países que fizeram esse tratado, acaba dissolvendo esse contrato, esse tratado, né? E acaba virando uma coisa só, né? Então eu gostei muito, era mais ou menos isso que era para responder, foi muito bom aqui, muito bacana que vocês falaram. E na segunda questão era a União Ibérica provocou as chamadas invasões holandesas no Nordeste da América Portuguesa. Explique resumidamente como isso aconteceu. Aí vocês explicavam, né? O Tratado de Tordesilhas, né? Tordesilhas não, a União Ibérica, né, possibilitou e tal, fazer essa contextualização, né, e falava, era importante falar, né, que eles invadiram Salvador no primeiro momento, depois tomaram o Nordeste como um todo, fizeram uma administração ali, né, explicar isso bem resumidamente, mas foi bem bacana aqui o que vocês falaram, eu gostei muito, tá, de parabéns. Alguém ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, alguma coisa que passou despercebido? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, como você responderia essa última? Essa última? Isso. Ó, a União Ibérica provocou as chamadas invasões holandesas no Nordeste da América Portuguesa. Explique resumidamente como isso aconteceu. Eu explicaria, né, com a União Ibérica, né, já pegando um gancho ali numa questão que foi, né, com a União Ibérica, os holandeses foram expulsos, né, e eles queriam o monopólio do açúcar, né? Então, num primeiro momento, eles invadem Salvador, e faz uma gestão ali de um ano, mais ou menos, né? E são expulsos, né? Porque uma tropa espanhola vai para lá, né? Explicaria também com tudo isso, né? Mas é só ali um contexto do que tudo aconteceu. E no segundo momento, eles invadem definitivamente ali o Nordeste, tomam um controle, fazem uma administração e coisas muito boas ali, né? No geral, uma urbanização, né? Que são coisas muito importantes, né? Então, essas invasões holandesas ocorreram por conta disso, né? Dessa a União Ibérica que eles foram expulsos. Mas eu acho que seria esse mais ou menos o objetivo da questão, né? Eu me cederia um pouquinho, porque eu gostaria de falar um pouco mais. Mas era isso, então, as questões. Tá, eu acho que não era nada muito complicado, vocês foram bem, no modo geral. E lembrando que no final do módulo, eu vou dar, então, as 15 questões para vocês, né? As 15 questões do que a gente viu no módulo de colônia. E só lembrando de novo, vão ser cinco abertas e 10 fechadas, tá? E aí vou deixar 2 semanas para vocês fazerem, tá bom? Mas eu com vocês, eu acho que eu vou liberar lá pro final do mês. Ah, tá. Ó, então eu vou apresentar um vídeo para vocês para a gente começar a nossa aula de hoje, tá? Vocês me falam. Dá para ouvir? Pessoal, dá para ouvir? Acho que sim, tá meio. Nossa, não sei. É, é antigo, o som Tá. é meio ruimzinho, tá? Mas sempre observar o que vai acontecer, tá bom? Ok.
Vamos propor a eles um espelho, 10 vidas. Homem, mulher, gurumi, tanto faz. Perda de tempo negociar com esses negros. Vamos atacar logo e fazer prisioneiros. Gente, deu pra ver bem? Ixi, que isso. Travou bastante. Ai, travou, né? Gente, aqui a internet tá meio ruim. Mas vocês conseguiram ver o quê? O que vocês conseguiram identificar? O caos que esses bandeirantes fizeram aqui.
É o caos mesmo. Massacre, né? Exatamente, né? Esse trechinho de uma novela da Globo, bem antiga, chamada A Muralha. E aí eu achei importante aí passar para vocês, né? Porque a gente fala, fala, fala e talvez Resistência tentando exatamente, né? E aí a gente consegue sintetizar um pouco na cabeça mais ou menos como que foi, né? Tudo isso através desses atores, né, e tal, né? Bem legal. Não sei se vocês deram para perceber, mas tem aquela atriz também que fez aquela série lá, que ela é a Cuca, como que é o nome da série? Ah, Cidade Invisível, tem ela também nessa novela, era um pouco mais nova, mas tem ela também, e bem bacana. Então hoje a nossa aula, começando de fato agora, a gente vai ver, né, nessa primeira parte da aula, né, a expansão territorial, né, o que foi essa expansão territorial, e num segundo momento a gente já vai entrar na economia mineradora, que vai ser na próxima aula, tá bom? E a gente já vai começar a tratar diretamente do século XVIII, e a gente vai dar uma andadinha aí, tá? Vamos passar aqui. No primeiro momento, tem que explicar para vocês, então, né, o que é essa expansão territorial, né? É, uma dessas coisas para a gente falar, né, vai ser os bandeirantes, né, que a gente vai desenvolver isso melhor, né, mas a gente também pode falar da pecuária, né, a pecuária também é uma expansão, como a gente viu, por exemplo, na última aula, não foi na última aula, foi numa aula que tinha um mapa que mostrava algumas coisas que eram produzidas em determinadas regiões no Brasil. E aí a gente vê a pecuária ali, por exemplo, né? A pecuária vai ser uma coisa que só vai crescer, né? Porque, né, tendo em vista que as pessoas vão vir para cá, né? Vai ter gente morando aqui, né? E a pecuária vai ser de subsistência, né? Para as pessoas comerem e tal, né? Então o gado cresce muito, né? O gado é um fator importante, né? Nessa expansão territorial. A atividade missionária também é muito importante, né? Porque os jesuítas vão até as aldeias indígenas catequizar os indígenas, né? Muito importante. As forças militares, as próprias drogas do sertão é uma forma também dessa expansão territorial, né? E os tratados limites, como a gente vai ver também aqui, né? O que são, né, essas entradas e bandeiras, né? Definição, né? Entradas e bandeiras são expedições encarregadas de apressar índios, né? Descobrir o ouro e pedras preciosas, recapturar escravos e combater quilombos, né? Então, essa é a definição dessas entradas e bandeiras, né? O que são as entradas? Vão ser as expedições oficiais, e essas expedições oficiais, no primeiro momento, enquanto era antes ali, né, da União Ibérica e tal, eles não ultrapassavam o meridiano estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Então, eles respeitam essa linha invisível e eles não passam ali. No entanto, os bandeirantes, né, que vão ser expedições mais particulares, eles ultrapassam o meridiano estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, né? Aonde estão os bandeirantes? Quem são os bandeirantes, né? A gente pega o Brasil colonial e a gente consegue dividir o Brasil colônia e a gente consegue dividir duas esferas muito importantes daquele território ali do Tratado de Tordesilhas, naquele espaço português, né? A gente pode definir o norte, né, do país, né? Não é Nordeste, não existe Nordeste ainda, né? A gente tem a ideia de norte, a ideia do Nordeste vai surgir depois, né? O norte ali do país, né, que vai ser Pernambuco e tal, né? Vai ser um lugar muito rico, um lugar da invasão holandesa, né? Eles queriam o controle da riqueza, o açúcar era muito rico, né, e tal, né? Então é um lugar muito próspero, né? E o sul do Brasil, né, que a gente vai olhar para São Paulo, ali na capitania de São Vicente, né, São Paulo, vai ser uma região muito pobre, muito, muito, muito pobre, porque ali não se desenvolve nada, ali não tem nada, o foco do Brasil nesse momento é a área norte e ali o sul fica meio que à deriva, né? Mas isso não quer dizer que não moravam pessoas ali, né? A capitania de São Vicente de São Paulo, né, foi uma capitania fundada pelos jesuítas, né? Então ali tinha tinha uma relação muito forte, né, com os indígenas ali, né? Porque circulavam muitos indígenas e tal, né? Indígenas catequizados, né? E isso, né? Então, essa é a realidade aqui que a gente vai tratar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu vou falar também. Deixa eu ver. Eles estão mais ligados também, gente, com uma produção de subsistência também. E de tentar vender essa produção para o próprio norte.
também, né? Eles estão mais voltados para isso, eles também vão tentar desenvolver o algodão e tal, né? Mas ali não são concentrados os grandes engenhos, né, do açúcar, como são concentrados no Nordeste, no Norte, né? E tem essa diferença também. E aí a gente tem os ciclos do bandeirismo, né? O que é isso, né? Que porque o bandeirismo foi se diferenciando de momentos em momentos, né? Existiam coisas mais importantes em cada período, né? E eles vão ver essas coisas mais importantes, coisas que vão dar mais dinheiro, né? Num primeiro momento, a gente vai ter o ciclo da caça ao índio, né? Conhecida como apressamento, né? Que vai ser na primeira metade do século XVII, né? Se desenvolve devido à dificuldade de obtenção de mão de obra escrava africana durante a União Ibérica, no domínio irlandês das feitorias africanas. Né? Então, o que é isso? Né? Com o final da União Ibérica, com a União Ibérica e tal, né, ficou difícil de circular os escravos africanos aqui no Brasil. Né? Então, se voltam a capturar os indígenas para fazê-los de escravos, né? Então, esse ciclo da caça do índio, né, é um ciclo muito importante, né, muito feito por São Paulo, né, porque eles vão se dedicar a fazer isso que mostrou no vídeo, né, de invadir tribos indígenas, né, pegar aquele pessoal. No primeiro momento, eles tentam ali negociar ali com o líder, né, com o pajé e tal, né, ali, ó, eu te dou isso e você me dá tantos índios, né, não era meio que de fato que acontecia isso, né, mas tenta se negociar, né, eles tinham essa noção da negociação com o indígena, né, mas lógico que o indígena não ia querer negociar, né, a gente tem uma ideia de que o indígena aqui era muito pacífico, né, e quando na verdade não, né, como vocês puderam ver também no vídeo, né, eles pegando nas armas, tentando nas armas deles, né, tentando lutar contra, né, o índio no Brasil era muito voltado para a guerra, né, eu acho que eu já falei nisso aqui para vocês, né, e com isso da União Ibérica e tal, né, os escravos param de circular e eles vão caçar os índios, né, mas qual é o índio que é muito mais valorizado pelo bandeirante nesse momento, né, é o índio catequizado. É o índio catequizado, por quê? Porque o índio catequizado, ele tende a não se rebelar, porque ele está conhecendo a fé cristã, ele está conhecendo ali as coisas e tal. Então seria um índio um pouco mais doméstico do que o índio normal, né? Não sei se você pode falar essas coisas, mas seria um índio ali mais calmo, né? Tanto que o índio que vai ser catequizado vai ser um índio que vai valer mais, né? Então eles, por exemplo, eles rompem ali a linha do Tratado de Tordesilhas e vão invadir principalmente aldeias ali que estão sendo feitas por jesuítas espanhóis. Eles invadem as aldeias dos espanhóis ali, né, dos jesuítas espanhóis, e pegam os índios dele, né? Lógico que isso vai gerar ali um conflito muito grande, né? Outra coisa que também a gente tem que destacar, né, que é a guerra justa, né, nesse período, né, por quê? Né, eles declaravam uma guerra justa contra o indígena ali que estava acontecendo alguma coisa ruim e tal, né. Só que essa guerra justa não era tão justa e ela não, em nenhum momento ela é justa, né, porque essa guerra, na verdade, vai ser justificada para pegar os índios e transformá-los em escravos, né, para eles trabalharem ali, né, qualquer pretexto vai ser um pretexto para se invadir uma aldeia indígena, né, e capturar os indígenas e tal, né. Eles também tinham uma dinâmica, né, essa dinâmica de invadir a aldeia que é espanhola é uma dinâmica também interna aqui da colônia, né? Uma coisa muito mais interna do que externa, né? A gente também tem que lembrar disso, né? E outra coisa também é que os índios também, eles ajudavam num certo ponto esse ciclo da caça ao índio, porque aqui no Brasil a gente tinha muitas aldeias, né, rivais também, né, é importante destacar isso, né, então alguns índios ajudavam os bandeirantes a pegar os índios rivais, né, para transformá-los em escravos, né? Lembrando também de todas as coisas que os índios faziam com os outros índios, né? O ritual antropofágico, né, e tudo mais, que é retomado lá na década de 20, né, 1920, né, com a Semana de Arte Moderna lá do pessoal, né, e tal, né? Então, num primeiro momento, esse é o ciclo da caça ao índio, né, que foi na primeira metade do século XVII, né? Num segundo momento, né, ainda nesse primeiro momento, né, porque os bandeirantes vão se resumir a isso, né, é o ciclo do bandeirante, do bandeirismo, né, de contrato, né, que vai ocorrer mais na metade do século, na segunda metade do século XVII, né,
aqui que eu falei para vocês, né, o combate aos índios hostis, né, a guerra justa, né, vai ser falado, né, vão ser pessoas contratadas ali para combater uma guerra e pegar esses indígenas para tal pessoa, né. Nesse momento a gente já tem o combate aos quilombos também, né, e essas pessoas são contratadas, né, pelo governo ou por pessoas particulares, né. Dentro disso, a gente pode lembrar do Quilombo de Palmares, porque entra muito nisso, né? Eu acho que você já tem um contexto, né? Circula muito, né? O que foi o Quilombo dos Palmares, mas só tentando retomar, né? O Quilombo dos Palmares foi uma resistência, né? Uma resistência ali de escravos africanos, né? Majoritariamente, né? Mas não só de escravos africanos, como de indígenas e pessoas brancas pobres, né? Que viviam ali no Quilombo, né? O Quilombo chegou a comportar mais de 20 mil pessoas, né? E esse quilombo era muito importante também, ele era localizado hoje, né? Pra gente ele é localizado ali em Alagoas, né? Mas na época não existia Alagoas ali, né? Existia a Capitania de Pernambuco, então ele ficava na Capitania de Pernambuco ali, né? Eles faziam também, né? Eles plantavam e vendiam também nas cidades, né? As coisas que eles tinham, né? Cultivavam e tal, eles faziam ali esse comércio mais interno aqui de subsistência também, né? Muito importante disso, né? E, como a gente sabe, né, o Quilombo de Palmares foi destruído, mas é importante falar, né, que ele resistiu por muito e muito tempo, né? Muito tempo ali, foi uns longos anos ali que ele resistindo a todas as pessoas que tentavam invadir, destruir e matar os africanos e as outras pessoas que viviam ali, né? Só que uma pessoa chamada Domingos Jorge Velho, né? Acho que vocês já devem conhecer ele, né? Ele foi contratado para destruir esse quilombo, né? E ele conseguiu destruir esse quilombo, né? No primeiro momento, o Zumbi de Palmares se esconde, né? Depois ele é deletado, não é deletado, como fala a palavra? Tem um X9 ali que fala onde ele tá, e aí ele é encontrado, né? E aí ele tem aquela pena capital, né? Que ele é morto ali, enforcado, a cabeça dele ele é degolado e tal, e ele é exposto ali para os outros negros não fazerem o mesmo. Não tem muita essa prática no Brasil colonial e em como a gente vai ver também em aulas posteriores nas revoltas, né? Que acontecem nesse momento, né? Mas o Quilombo dos Palmares. Oi, alguém levantou? Fui eu. Vou te falar, Henrique. O Victor Souza disse: Professor, homens brancos também faziam parte dos quilombos? Nunca ouvi sobre. Poderia falar um pouquinho, por favor? Não tenho muitas informações sobre, mas pessoas ali, né? Porque com certeza ali tinham pessoas com ideias, né? Ali de contra, né? A escravidão, né? As ideias esqueci o nome da palavra, gente. Não é absolutistas. Ai, que droga. Mas tinham pessoas ali contra e tal, né? E essas pessoas pobres também, brancas, que viviam aqui na colônia, também faziam parte desses quilombos, né, também, né, ali no primeiro momento, e não no primeiro momento, né, de fato, mas foram integrar também o quilombo ao longo dos anos que o quilombo foi estabelecido e durou durante bastante tempo, né. Não era uma população assim, nossa, assim, tipo, tinha 25% de pessoas brancas, não, mas tinha uma porcentagem ali de pessoas brancas, de índios que viviam ali também, né, e tentavam ali sobreviver, né, a todas as coisas que aconteciam, né, não virar escravos, né, e trabalhar ali forçadamente, apanhar e tal, né, mas tinham homens brancos também que moravam dentro dos quilombos, né, e era isso. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar desse cenário. Não. Professor, Oi. Pode falar. desculpa, você comentou que é alguém. Peraí, só um minutinho. Tudo bem. É que minha mãe apareceu aqui. Mas enfim, você comentou que alguém fazia o comércio de subsistência, só que eu não entendi. O comércio de subsistência? Você está falando dentro do Isso. quilombo, que eu falei agora. Então, é porque você falou duas vezes. Você falou, quando estava explicando na parte das capitanias, né, de São Paulo, e falou agora há pouco. Ah, tá. Ó, o que é Logo esse depois. comércio?
o que é, né, no primeiro momento, esse comércio de subsistência, né? Um comércio ali interno dentro da colônia para as pessoas se manterem, né? Porque viviam pessoas aqui, né? E ninguém vai comer só açúcar, né? Então se plantava gado, se plantava mandioca, se plantava outras coisas que vão ser descobertas também com as drogas do sertão, né? Mas são coisas que vão ser plantadas e negociadas mais internamente, né? Então, por exemplo, a pecuária, né? Que é um dos motivos dessa expansão territorial, né? A pecuária era mais voltada aqui para dentro, né? Tendo visto que eles comiam, né? A vaca, comiam ali o porco, né? E tal, né? Então ali eles cultivavam, não é essa palavra, né? Mas tinham ali, né? Esse gado, né? Esse gado vai só aumentando e passando as linhas, né? Territoriais, né? E em São Paulo também vai ter isso, né, desse comércio de subsistência, né, porque não se produzia algo de fato que vendia e ganhava muito lucro, né. O norte do Brasil que ganhava lucro com a venda do açúcar, né, o açúcar era muito rico, né. E aí eles tinham que vender aqui coisas, né, tentar negociar com o pessoal do norte, né, algum gado, alguma coisa assim do tipo, né. E eles negociavam isso, era dessa forma que eles tentavam viver. Era isso. E o Quilombo dos Palmares também, né? Não vai ser diferente. Eles vão fazer também fazer parte, né, de tudo isso, né? Do que eles cultivam ali também não vai ser só internamente pro Colombo, né? Eles vendiam para as vilas e cidades próximas também, né? Tinham pessoas que compravam, né? Lógico que não é o grande barão, né? Ali que ia comprar alguma coisa feita de um escravo, né? Mas ali a pessoa mais pobre que vivia talvez ali tinha um pedaço de terra ou trabalhava ali junto com um senhor, talvez comprasse. Mas era isso. Tem mais alguma Ai, dúvida? entendi. Então, geral fazia essa troca, então. Sim, não é uma troca, não é uma venda, na verdade, né? E tal, né? Mas entendeu, né? Deu tudo certo. Tem mais alguma pergunta? Vitória? Desculpa, professor, travou aqui. Eu já tava comentando, travou só pra mim, mas deu pra entender, sim. Obrigada, tá? Sim, ai, de nada, então. E no terceiro momento, então, né, a gente tem o ciclo do ouro e do diamantes, né, que vai ser a próxima aula. Eu não vou tentar não desenvolver tanto aqui, porque essa vai ser a próxima aula, né, que vai ser no século XVIII, né, com a descoberta, de fato, do ouro, né, essa procura por ouro e diamantes, né, e essa ocupação na região mais centro-oeste, né, quando as coisas já acabou, né, lógico, a União Ibérica vai ter uns novos tratados que vão redefinir ali a geografia e tal, né, essa ocupação do ouro, né, os bandeirantes vão ser os primeiros, né, a descobrir o ouro, lembrando que não existia Minas Gerais nessa época, Minas Gerais pertencia à capitania ali de São Paulo, né, então ali eles vão achar que o ouro era deles, né? Mas na verdade não, o ouro vira um monopólio da coroa, como a gente vai ver, né? Porque, lembrando do pacto colonial, tudo que tem aqui, tudo que se produz e tudo que tem aqui na colônia não é de ninguém, da coroa, é do rei, é de Portugal, né? Tendo em vista isso. Nesse momento aqui do ciclo do ouro, já destaca também uma outra personalidade que vocês devem conhecer também, é a Chica da Silva, porque o marido da Chica, né, que ele era branco e tal, né, ele era um comerciante, né, de diamantes, né, e tal, né, da coroa portuguesa, né, então ele tinha muito dinheiro, né, e tal, né, você deve conhecer a história dela também, né, muito, Thaís Araújo fez a personagem e tal, né, então esses são os ciclos do bandeirismo, né. Outra coisa que eu queria falar ainda sobre bandeirantes, né, não tá anotado, eu acho que o próximo slide é uma questão. Ah, é uma questão. Que os bandeirantes, ó, eu falei para vocês, São Paulo era pobre, né? Os bandeirantes que a gente conhece hoje, como são retratados nas figuras, não eram daquele jeito, né? Isso daí é uma criação dos séculos que vão se passando, né? Uma criação, acho que é do século XIX, né? Que vai fazer essa ideia dos bandeirantes, né? Esse nome bandeirantes nem existia no período, né? Esse nome se desenvolve nas décadas posteriores, né? Porque o bandeirante, na verdade, ele é um pirata, né? Um pirata do sertão. E tenham em mente que sertão é tudo que está depois da linha ali da parte espanhola. Aquela parte é o sertão, né? E o bandeirante, ele não, ele
a língua dele vai ser uma língua misturada com um português e tupi, tendo em vista que havia uma circulação ali das identidades, né, de todas as coisas muito forte com os indígenas, né? E como que os bandeirantes conseguem fazer tudo isso? Como eles conseguem capturar os índios, adentrar a mata e tal? Com técnicas indígenas, né? Eles não aprendem nada disso sozinho. Eles copiam praticamente, aprendem com os próprios indígenas, né? Como sobreviver na mata, e como chegar aos indígenas, né? São Paulo também é muito importante, porque São Paulo vai ter, né, hoje as principais ruas, né, que a gente chega à capital, né, e que são ruas com nomes de bandeirantes, mas que não foram bandeirantes que fizeram esses caminhos, né, para se chegar aos lugares e encontrar os próprios indígenas. Foram os próprios indígenas que fizeram esses caminhos para chegar nos lugares que eles queriam, né? E os bandeirantes vão ali seguindo e encontram, né, consequentemente, os indígenas e tal, né? Então, hoje, por exemplo, né, a gente viu aquele vídeo ali horrível, né, de como era os bandeirantes, né, e São Paulo tem uma cultura, não São Paulo, né, mas todo aqui, né, mas o Sudeste, o Centro-Oeste, né, tem uma cultura muito grande de falar muito bem, né, dos bandeirantes, né, quando, na verdade, os bandeirantes foram assassinos, bandidos, piratas, né, e tudo mais, né, todas essas coisas, né. Mas tendo em vista também que no período eles tentavam buscar a sobrevivência deles, né, vender, conseguir dinheiro, né, e talvez essa fosse uma das únicas formas possíveis de se alcançar o que eles queriam alcançar, né, sobreviver e ter dinheiro, né. Mas hoje a gente tem aqui em Franca, gente, tem uma estátua que é muito polêmica, muito problemática, né? Acho que em toda cidade tem, né? Uma estátua que é sempre muito problemática, né? Porque mostra alguma coisa assim que não condiz mais com o pensamento da nossa época, né? Tem uma estátua no centro da cidade que é bem grande a estátua, inclusive. É o indígena se curvando perante um padre, né? E essa estátua nem é uma coisa bandeirante, né? E vão ter outras estátuas aqui dentro do estado e fora do estado, por exemplo, no Aqui estado em Santos também tem uma. Tem? É o jesuíta, na verdade. É um jesuíta, um índio e uma onda. Bem aleatório. Né? Nossa, na minha cidade, eu moro em Sertãozinho, né? Na minha cidade também tem uma coisa ali relativa aos bandeirantes, né? E tem essa cultura, né, de homenagear os bandeirantes porque eles eram paulistas, né? Mas se homenageia, na verdade, os bandeirantes porque eles foram as pessoas que passaram a linha ali, expandiram o território, né, português e tal, né? Tem um fato positivo nisso, né? Mas se a gente olhar de verdade, não tem tantos outros fatos positivos, né? Porque a forma com que tudo isso aconteceu foi uma forma muito ruim, né, e tal, né? Tanto que isso vai ser retomado quando já começa o ciclo do café no Brasil, né? Os cafeicultores aqui de São Paulo, né, vão querer lembrar do seu passado orgulhoso e tal, né? E eles lembram dessas pessoas, desses piratas, né, e tal, que passavam ali e vão dar o nome de bandeirantes, tentando se orgulhar desse passado de uma certa forma, né? E aí a história é escrita por eles, né, e tal, né? Outra coisa importante para falar é que para os brasileiros, né, para os futuros brasileiros, né, que não tem Brasil ainda nesse período, ninguém é brasileiro, vão ter orgulho, né, desses bandeirantes, né, mas no período os próprios padres jesuítas e o próprio Portugal, né, não via eles com bons olhos, né, viam eles como um pessoal aí muito, né, desordeiro e tal, né. A própria pessoa, né, o Domingos, né, que foi combater o quilombo, ele mal falava português, ele falava tupi, praticamente, né, então assim, né, para vocês verem, né, eles eram pobres, não tinham cultura, né, a cultura do período, né, e era isso aí sobre o bandeirismo, os bandeirantes. Alguém ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre? Professor, tem uma pergunta no chat que também é a minha pergunta. Eu vou ler, porque eles fizeram bem mais... A pergunta tá bem mais bonitinha do que a minha. Os bandeirantes brasileiros eram estrangeiros? Basicamente, o que eles eram? Eles eram mistura? Nasceram aqui? Vieram gringos? Nesse momento, não existe uma noção do brasileiro. Não existe essa noção, né?
A gente vai ver mais posteriormente, né, algumas revoltas que vão acontecer, e principalmente as revoltas que acontecem no Brasil colônia são revoltas, ou revoltas nativistas, né, como a gente vai ver, ou revoltas separatistas, né, emancipatórias, né, que vão querer que se separem determinado local do Brasil, né, ali como um todo, né. Por quê? Porque não existia essa noção do Brasil como um todo, dessa união, né, e tal, né? Não existia essa noção, né? Essa noção é muito mais local do que nacional, né? Tanto que a coroa tem que toda hora ficar atenta a essas revoltas que acontecem, porque o Brasil é muito grande. Hoje a gente vê o Brasil com uma diferença. A gente fala a mesma língua, mas é muito diferente a nossa língua falada nas regiões, né, do Brasil, né? É muito diferente, né? Tem coisas que a gente não entende, né? Por exemplo, que um pessoal tem algumas gírias, né? Algum pessoal do próprio Rio de Janeiro, pessoal do Sul, pessoal do Norte, pessoal do Nordeste, pessoal do Centro-Oeste falam e a gente não entende, né? E outras coisas que a gente fala e talvez eles não entendam, né? Mas eles tiveram que manter, né, essa união do Brasil, a coroa e tal, né? Mostrando força, né? Mas esse momento eram chamados de portugueses do Brasil. Portugueses do Brasil e portugueses de Portugal. Não existiam os brasileiros, de fato, né? Os portugueses do Brasil e os portugueses de Portugal, né? Todos eles eram portugueses, né? Assim como os portugueses que estavam na Índia, portugueses da Índia, né? Portugueses na África, né? Eles não eram ali africanos, se tivessem um filho ali na África, nascesse na África, não era africano, né? Essa noção é muito interessante falar isso, porque isso é uma coisa que vai se desenvolver com um personagem que a gente vai ver ainda, que é o Frei Caneca, que ele vai desenvolver um texto ali, né? Ele participa da Revolução de 17 em Pernambuco, e ele desenvolve um texto, a gente tá falando nada a ver, calma, né? Mas ele desenvolve um texto ali falando dessa identidade da nação, né? Da importância da gente olhar como o Brasil como um conjunto todo, né? E se identificar com isso, né? E lutar contra todas essas coisas dos portugueses virem e tomar esse espaço, porque esse espaço é nosso, né? Ele vai ter esse início da própria nação, né? Tanto que se a gente olhar, por exemplo, o ano de 1822, né, o ano que aconteceu, né, em setembro, que aconteceu a separação do Brasil, em janeiro não se existia, não se circulava pelo Brasil, talvez circulasse uma ou outra pessoa, mas não era uma ideia massiva, né, que circulava dessa separação, né? Porque de fato eles não queriam ali no começo, né? Essa insatisfação vai acontecendo, né, conforme o ano vai passando, mas isso a gente vai desenvolver melhor ao longo do Brasil Colônia. Eu não vou falar muito, senão eu falo de outra coisa. Mas deu para entender mais ou menos a sua pergunta? Eu acho que eu respondi melhor. Sim, eles eram meio que uma mistura de tudo e um nada, né? Era tudo de tudo. Exatamente, né? Porque... pode falar. Eu queria saber... Pode continuar. Ó, se você lembrar, você fala, viu? Mas, né, é meio ruim, né, você ser chamado ali, né? Já era meio ruim ser chamado de português do Brasil, né? Não era uma coisa muito boa, né, para eles, né? A questão, alguém lê para mim? Pessoal? Oi, eu leio para você. Pode ler. FGV 2012. Leia o texto sobre as origens de São Paulo. A estratégia da penetração para o sertão, se foi amplamente aproveitada pelos colonos de São Paulo, nasce na prática da conversão jesuítica. Embora por razões opostas, tanto as incursões dos jesuítas tímidas, é verdade, não se embrenhando muito além do núcleo piratiningano, como as bandeiras e as entradas dos colonos tinham o mesmo objetivo, o índio. Aí, eu preciso ler toda a fonte, a referência? A referência não. Isso não. O fragmento apresenta parte das condições que originaram. É para ler as alternativas? Pode ler. A guerra travada entre a Igreja Católica a favor da escravidão indígena e os colonos paulistas, defensores do trabalho livre. B. O conflito entre colonos e religiosos pelo controle da mão de obra indígena, presente no entorno de São Paulo. C. A leitura, com forte viés ideológico, que considerava desnecessária a exagerada violência
aos jesuítas contra os povos indígenas. D. O desvínculo econômico de São Paulo com o resto da colônia, diante da impossibilidade de exploração da mão de obra indígena. E o fracasso das missões religiosas de São Paulo, pois coube apenas ao Estado português o controle direto dos indígenas. Obrigado, viu, Danilo? E qual é a alternativa, pessoal? Deixa eu abrir o chat aqui no celular. Podem digitar no chat, se não quiserem falar. Ah, meu Deus, eu saí. Podem falar, gente. Eu acho que é a D. A D? Alguém tem alguma coisa contra? O Henrique tá confuso. Vamos ver a alternativa, então? É a alternativa B, o conflito entre colonos e religiosos pelo controle da mão de obra indígena presente no entorno de São Paulo, né? Então, esse fragmento está apresentando isso, na verdade, né? Esse conflito entre as pessoas que moravam aqui, né? Os colonos, né? E os religiosos pelo controle da mão de obra indígena, né? Porque eles brigavam muito, né? Lembra que eu falei para vocês agorinha, né? Que eles invadiam ali os jesuítas espanhóis. Eu falei dos jesuítas espanhóis porque é uma coisa interessante de se falar, né? Mas não só, como os próprios jesuítas portugueses também, né? Tinham seus índios roubados, né? E tal, né? E essa é a alternativa. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa aqui? Nossa, a hora da minha aula tá dando. Ai, que tristeza. Ó, vamos continuar então. Terminando, deixa eu ver, uma das últimas coisas aqui, a gente vai agora falar dos tratados e dos limites, né, que são os acordos, né, para redefinir as possessões portuguesas e espanholas após a restauração da autonomia de Portugal. O que isso quer dizer? Quando acabou a União Ibérica, eles tiveram que refazer os novos tratados, né, o Tratado de Tordesilhas não existe mais essa possibilidade, mostrando que as pessoas, os colonos portugueses tinham passado já, né, a linha imaginária e já estavam ocupando ali, né? E então acontece a colônia de Sacramento, né, em 1680, né? A colônia portuguesa ali na região da Prata, né, que os objetivos eram expandir a colonização portuguesa na região da Prata, né, que é a região ali mais centro-oeste, né, do Brasil, né, Minas Gerais e tal, né, que fica o Rio da Prata, né, e evitar a penetração espanhola no sul do Brasil, né. Então os portugueses já começam ali a se articular para pegar um pedaço ali do Brasil, né, importante, né. Com isso aí a gente vai ter o Tratado de Utrecht em 1715, né, onde a Espanha vai reconhecer a permanência dos portugueses na colônia de Sacramento. Né? E por que tudo isso? O que acontece? Gente, a Espanha terminou a União Ibérica, ela já tinha vários inimigos, ela tem outros problemas para resolver ali na Europa, né? Não está dando conta nem do que ela está tendo ali de colônia ali, né? Das principais colônias dela ali aqui na América, não está dando conta nem disso. Como que ela vai mandar um pessoal aqui para reivindicar o espaço que era dela antes da União Ibérica? Possível, não tem como. De onde essas pessoas vão vir? Como essas pessoas vão adentrar o Brasil, adentrar o Chile ali, passar ali e proteger? Não tem como, é meio que impossível, né? Então a Espanha prefere reconhecer, né, essa permanência portuguesa e dar esse espaço aos portugueses porque não tem muito o que fazer, né? Com isso, em 1750, a gente tem o Tratado de Madrid, que é um tratado muito importante, né? Que ele vai reconhecer o domínio português a oeste do meridiano de Tordesilhas, com base no princípio do usi possidetis, né? Que a propriedade deriva da posse da contestação, né? Que é isso? É esse uti possidetis aí, né? Aonde estavam os portugueses seria terra portuguesa, né? Ele teria que reconhecer isso, né? A Espanha, né? Então ela reconhece onde os portugueses estão, que faria parte da nova determinação dessa colônia portuguesa, né? Aí a gente vai ter o Sacramento para a Espanha, né? Esses 7 povos das missões vai ser para Portugal. Esses 7 povos foi muito invadido durante uma aldeia ali, né? De jesuítas espanhóis, né? Que foi muito invadido durante com os bandeirantes e tal, né? E ali ficavam os pessoal em língua espanhol, né, e tal, né, e isso volta, e esse espaço vira de Portugal,
E quando um espaço novo vira de Portugal, o que eles têm em mente? Que se tem algum estrangeiro, alguma pessoa de fora, tem que sair ele da linha imaginária, né? E ir para a linha que está destinada a ele, né? Então aí acontece uma revolta e tal muito grande, né? Porque os jesuítas e os indígenas não queriam sair ali, né? Então tem uma revolta muito grande, né? A gente tem o resultado da atuação do diplomata dos brasileiros Alexandre Guzmão, né, que ajuda a fazer todo esse novo tratado, né, que vai redefinir essas linhas imaginárias, né? A consolidação de um território de Portugal 3 vezes maior do que o fixado pelo Tratado de Tordesilhas, né? O tratado vai aumentar, né? E aí a gente vai ter essa guerra guaranítica, né? Que vai ser uma das consequências desse tratado, né? Que foi de 1750 a 1756, né? Como eu falei para vocês, os jesuítas espanhóis vão falar assim para os indígenas: vamos pegar nas armas e vamos lutar, que esse espaço é nosso. Não dá certo, eles são expulsos mesmo, né? Eles perdem, porque o pessoal de São Paulo vai expulsar eles. Aqui a gente tem um mapa, achei importante trazer aqui para vocês. Essa daqui era a linha que eu fico falando para vocês, eu fico falando assim, mas depois eu vejo o vídeo, sai do lado errado, do jeito que eu tô falando, né? Vai dar a entender que é o outro lado. Mas aqui, então, era a área portuguesa e aqui era a área espanhola, né? Aqui são onde os espanhóis, os portugueses vão ocupar, né? Essa é a nova redefinição do Brasil nesse período, né? Segundo o Tratado de Madrid, né? Como vocês conseguem ver aqui em Portugal não, aqui em São Paulo, eles conseguem sair, ó, e ir com essas ruas, né, que vão se formando, né, hoje algumas dessas são as principais avenidas, né, de São Paulo, que ligam, né, o interior com a capital, né, e aqui, essas são as expansões dos bandeirantes, né, e a definição nova aqui do Brasil, né, bem interessante esse mapa, né. Essas cidades aqui, gente, tem muito monumento bandeirante. Muito monumento bandeirante. Última questão. Alguém lê para mim? Pode ser. Quem tá lendo? O Henrique? Eu, Henrique. Pode ler, Henrique. O Tratado de Madrid, 1750, pretendeu atender a disputa de territórios entre Portugal e Espanha. Uma estratégia chamada reuniões de uma e controle uma troca entre fazendo ocipetes. C. Permitiu aos jesuítas exercer um domínio que se estendeu por toda a região do Prata. D. Garantiu a consolidação da chamada República dos Guaranis sob a influência da Igreja Católica. E. Possibilitou a anexação da região das Missões ao território argentino e do Chaco ao Uruguai. Obrigado, Henrique. E aí, pessoal, qual que é a alternativa? Eu voto na B. D? B de bola. A B de bola. O pessoal tá falando que é a B. Será que é B? Vamos ver? B, redefiniu as fronteiras territoriais na América do Sul com base no Utpossesses, né? Que foi aquilo que eu falei para vocês, né? De onde os portugueses estão, vai ser território português também. Esse daqui já é da próxima aula, da economia mineradora, que a gente vai ver. Eu acho que já deu o horário da minha aula também, eu falo demais. Desculpem. Era isso a aula de hoje que eu tinha planejado para vocês. Espero que vocês tenham entendido a importância dos bandeirantes para essa redefinição, né, do Brasil, né, como a gente vai conhecer mais ou menos hoje, né, e tal, né, muito importante, né. E era isso, então, que eu tinha para falar para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Esses tratados de Madrid e Utrecht, eles foram pacíficos? Foram. Olha, Henrique, para ser sincero, não sei te dizer, mas são tratados que são firmados ali na Europa, né? Então ali foi tratados pacíficos, né? Porque não se tem muito que pode fazer, né?
a coroa espanhola não tinha muito ali o que ela podia fazer para garantir que aquele espaço ainda continuasse sendo dela, né? Já ali, eu acho que no período ainda vai se desenvolver, né? Já começa ali, né, uma administração mais local ali das outras regiões, né, que a Espanha vai ter ali, que é uma região ali mais centralizada na Argentina, em Buenos Aires, né, começa a ter uma administração ali, né, assim, não tão ligada quanto a administração, não tão ligada com a administração espanhola, mas ainda é ligada, né, e tal, né, mas é importante eles fazerem esses tratados, né, para conseguir manter ali o território, né, e de certo modo, para a Espanha talvez ficasse um pouco mais fácil, né, governar um território um pouco menor, né, porque eles pegam ali a América, mas um pouco da América do Norte, né, porque o México, quando ele foi colonizado, ele tinha uma parte ali nos Estados Unidos, né? A gente não pode esquecer disso, né? Que o pessoal teve a revolta ali que virou uma parte dos Estados Unidos, né? Mas o México era bem maior, né, do que a gente conhece hoje, né? E México ali, né? A América do Sul, né? Então é uma região muito grande, né, para se controlar, né? E todas as dificuldades que a Espanha passava também, né? A Espanha vai passar pela guerra acho que dos 80 anos, né? Depois também, né? Que a Inglaterra, né? Muito reviravolta ali, né, que acontece na Europa, né. Então eu acredito que tenha sido algo pacífico, né, ali que realmente conversou, fizeram tratados, né, e tentaram redefinir, né, esse espaço geográfico, né, e tentar ser bacana para todo mundo, né, todo mundo, ninguém sair perdendo. Entendi, obrigado. Nada. Alguém tem mais uma dúvida? Não? Ó, então eu vejo você semana que vem, tá? Na aula de Brasil. A gente vai ver sobre a economia mineradora e a gente vai ser extensa a aula também. E a gente vai ver muita coisa, já vou alertando vocês, tá? Então, um bom final de semana para vocês, tá? Se cuidem. E é isso, então. Oi. Vai ter exercício essa semana? Essa semana não, eu só dei os exercícios porque eles não tinham, né, quando eu dei aulas, né? Os exercícios eu costumo dar dentro da aula mesmo, né? Os únicos exercícios que a gente vai ver agora nesse módulo vão ser no final do módulo, que já tá chegando também, assim, não vai demorar muito. A gente vai chegar no final do módulo e eu dou 2 semaninhas para vocês fazerem 15 perguntas, tá? Que vão ser referentes a tudo. De nada, Ilma. Mais alguma dúvida? Professora, posso te mandar as questões dissertativas para você corrigir e falar se tem alguma coisa errada ou tá tudo certinho? As do Forms? Isso. Ah, você não tinha respondido Forms ainda. Não, eu respondi, é que eu acho que eu confundi uma coisa lá no final da resposta e eu queria confirmar. Ah, pode mandar sim, fica à vontade, pode mandar. Ah, tá É que certo, não então, tinha, obrigada. no Forms não tinha como eu identificar, né, de quem era quem, né, a questão eu não coloquei nome. Ai, que loucura. E aí eu não sabia muito Então. Mas pode mandar sim, viu, Vitória? Ah, tá certo, então, professor. Tchau, obrigada pela aula, tá? Boa semana. Pra você também, viu? Tchau, tchau, então, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Obrigadão. Boa final de semana. Tchau, tchau, Henrique. Tchau, tchau, Vitor. Deixa eu parar a gravação.